ZYA 250. TV em Tempo, Canal 10. Emissora do Grupo Raman Neves de Comunicação. Olá, o Jornal em Tempo dessa segunda-feira destaca o caso do bebê de 4 meses que pode ter sido vítima de erro médico. Ele continua internado em uma UTI. Assalto no Parque 10. Bandidos levam R$35 mil de um empresário. Você vai ver também, Rio Negro deve começar a encher nos próximos dias. Catapora, como preveni-la? A única vacina contra a doença ainda não está disponível no SUS. Vai a júri popular amanhã Dayana Pires, que abriu a barriga de uma grávida com uma lâmina de barbear em setembro deste ano aqui em Manaus. E a Receita Federal vai leiloar mercadorias que foram apreendidas no aeroporto de Manaus. Acredite, tem até vestido de noiva. Eu sou Marcela Rosa e o Jornal em Tempo já está no ar. Olá. Continua internado na UTI do pronto-socorro infantil da Zona Sul o bebê que pode ter sido vítima de um erro. Segundo a família, uma enfermeira teria aplicado remédio oral na veia da criança de apenas 4 meses. A foto feita pela mãe do menino de 4 meses mostra como ele estava antes da aplicação do remédio. Ela conta que enquanto uma enfermeira injetava o remédio no bebê, ele passou mal. Ele começou a passar mal quando foi aplicado um remédio que era para tomar via oral, que aplicaram na veia dele. Nesse momento ele começou a entrar parada cardíaca, teve uma parada respiratória e nesse mesmo momento ele ficou todo roxo. Aí levaram para a sala de reanimação, daí em diante não deram mais informação pra gente. Em outras fotos, o menino já aparece entubado em estado grave. A tia do bebê explica que ele deu entrada no pronto-socorro da criança da Zona Sul no sábado à tarde e nem ficaria internado. Só ia ficar em observação. Tanto que se a criança estivesse tão mal assim, eles tinham botado logo corrido, entubaram alguma coisa, mas passou um dia, a criança estava bem aqui. Disseram que só ia ficar em observação. Ainda segundo a família, Emanuel Cauã de Souza Batista só foi transferido para a unidade de terapia intensiva do pronto-socorro na tarde de hoje. A enfermeira acusada de aplicar a medicação errada na criança foi afastada do cargo e a direção do hospital abriu sindicância para apurar o caso. Segundo a assessoria de comunicação da Suzam, a criança permanece internada em estado grave. Absurdo, né? E vai a júri popular amanhã a empregada doméstica Dayana Pires. Ela é acusada de cortar com uma lâmina de barbear a barriga de uma grávida para retirar o bebê. O crime foi no dia 25 de setembro. A vítima, Odete Barreto, de 22 anos, foi atraída para a casa de Dayana com a promessa de receber roupas para o enxoval do filho. O bebê foi atingido com um corte nas costas e ficou internado por 15 dias. Dayana Pires continua presa em uma cela individual no complexo penitenciário Anísio Jobim. O julgamento dela começa às 9 horas no Fórum Enoque Reis. Um empresário dono de uma loteria foi assaltado na manhã de hoje no bairro Parque 10, na zona centro-sul da capital. E o repórter Carlos Eduardo Pessoa tem as informações. Carlos. É isso mesmo, o empresário fazia o caminho até aqui a loteria, na Rua do Comércio, bairro Parque 10, zona centro-sul de Manaus. Quando ele passava pela Rua 22, que fica de fundo para a loteria, 2 homens abordaram o empresário. Ao que tudo indica, os criminosos já sabiam por onde ele iria passar. Eles levaram R$35 mil do empresário. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Roubos, Furtos e Defraudações. Carlos Eduardo Pessoa, para o Jornal em Tempo. Obrigada, Carlos. Muita gente tem ido às compras no centro de Manaus nesse fim de ano. Você imagina a confusão que está por lá. Se antes já era difícil conseguir estacionar, imagina agora, está bem mais complicado. A falta de vagas obriga os condutores a estacionar em mão dupla ou em locais proibidos. O motorista desse carro foi multado. Com Miguel foi diferente. Ele não estava errado, apenas precisava estacionar melhor o carro. Eu já ia saindo, como eu vi ele se aproximando, aí eu voltei para conversar com ele para não ter problema. É época de compras. Por causa do fim do ano, o trânsito no centro comercial da cidade fica ainda mais complicado. Então imagina na época do Natal e Ano Novo. Aí fica pior. Por isso que eu tô antecipando todas as compras agora.
Período bom para os flanelinhas ganharem um dinheiro a mais. Eu pretendo tirar meu 13º, porque nesse ano o movimento vai estar bombando. Mas nem todos concordam com a cobrança. Minha carteira em dia, não devo nada para ninguém. Então acho que não deve provar. O Manaus Trans diz ter realizado uma operação desde o dia 17 deste mês para preservar as vagas em locais públicos. O resultado até hoje foi a apreensão de 120 objetos de flanelinhas que guardavam vagas. O órgão de trânsito diz ainda que 80 agentes de trânsito orientam os motoristas naquela área da cidade. Falta de vaga não justifica a infração. O Manaus Trans diz que 80 agentes de trânsito trabalham no centro, mas em 2 horas a nossa equipe de reportagem só viu 2. Aí complica, né? Daqui a pouco o calor aumenta e com ele os riscos de contrair doenças, como a catapora. Já já a gente mostra como preveni-la. E mais, Rio Negro deve começar a encher nos próximos dias. É só um instante.